De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial. Foi a mais certa que escolhi. Louve ao Senhor. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa. Veja se você se identifica como eu. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Louve ao Senhor. A melhor coisa. Abaixa o retorno um pouquinho. Em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Sinceramente foi a melhor coisa. Vamos cantar baixinho assim, ó. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi não cansou não, né? Forte agora. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi que eu já fiz. A paz do Senhor Jesus para todos. Quem já fez isso, diga glória a Deus. A melhor coisa. Vamos ler pela 23ª vez o nosso texto áureo, encontrado no registro do evangelista Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16, palavras de Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida e vinda a este culto. Deus abençoe pastor Adonias, esposa e congregação Bereia, todos os nossos irmãos. Glória a Deus, presbítero Givanildo e os irmãos da congregação Betânia. Deus abençoe a todos os demais que estão conosco, evangélicos de qualquer ministério, pessoas católicas, amigas. Deus abençoe todos vocês. Antes de ler, tive uma informação maravilhosa que hoje é aniversário do meu amigo e irmão Lineu. Olha aí, a Elisângela está parabenizando a esposa e nós todos juntos. E o Lineu hoje, ontem o Luiz,
E a nossa mão está ocupada com a Bíblia. Depois a gente bate uma palma para eles, né? Depois a gente bate palma, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler todos juntos? 3, 2, 1. Vós sois. Vós sois. Nem se acende a candeia e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça Que lindo! Tome assento todos, Deus abençoe. Falamos de 2 aniversariantes, um de ontem e outro de hoje. Tem mais alguém fora eles que está aniversariando ontem ou hoje? Mais um? Deixa eu ver se eu sei quem é. Está longe. Não lembro, não estou reconhecendo dessa distância. Alguém vê aí quem é. Então tem mais um, tem mais alguém lá na porta? É o Fabrício? Então já são 4. Mais um, sábado, Arlindo? Todo ano essa data? Uma salva de palmas então para todos eles. Olha esse microfone. Deus abençoe e multiplique muitos anos de vida a todos vocês. Deus abençoe os nossos internautas, a todos que estão participando conosco, de perto, de longe. E se tiver algum aniversariante também pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida grandemente. Meus irmãos, nós continuamos aqui nessa frase e prometo que em breve sairemos dela, indo para frente. Não porque o assunto vai terminar, porque eu já falei que não termina, mas nós precisamos tratar de outros assuntos em breve, se o Senhor assim nos permitir, porque estamos envolvidos com sal, né? Envolvidíssimo com sal, uma vez que estudos mostram que tem mais de 14 mil aplicações sobre o sal. É muita coisa, né, irmãos? É muita coisa. E Jesus resolveu falar assim para os discípulos e todos os seus seguidores: vós sois o sal da terra. Então ele falou coisa que nós nunca vamos saber tudo do que ele falou. É muito profundo isso. E cada vez que lemos, estudamos, e eu faço meus rabiscos, é o meu jeito, e é impressionante o que nós vamos conseguindo ver sobre o que Jesus falou, e tudo é aplicável em nós. Eu estava meditando de ontem para hoje essa fala novamente. Vós sois o sal da terra. Você já imaginou se Jesus tivesse fala? E é claro que ele não falaria, mas se ele falasse assim: vocês são o açúcar da terra, né? Porque são 2 elementos muito conhecidos, o sal e açúcar. Mas Jesus, ele não disse, não quis dizer, e em nenhum momento ele traz essa expressão de açúcar ou de doce, mas ele quis falar que nós somos o sal da terra. Porque se fosse açúcar, os discípulos seriam talvez a priori muito agradáveis. E eu não estou dizendo que nós não temos que ser agradáveis. Não vá ao extremo. Porém, quando o Senhor diz que nós somos o sal e não o açúcar, é porque
o que mais precisa se destacar em nós não é a questão de agradar, mas a questão de sermos responsáveis em levar a verdade, doa a quem doer. Então, como cristãos, nós temos a responsabilidade de, antes de agradar as pessoas, ministrar cura e transformação espiritual a elas. Jesus, quando ele fala sobre nós sermos o sal, como eu já disse, nós nunca conseguiremos absorver toda a sua fala, dado a dimensão de aplicações. Ele falou sobre nós sermos preservador, levarmos cura, levarmos transformação, correção. Cura e transformação não acontece, digamos assim, com facilidades, ou são produzidas docemente, mas pela ação do sal. Porque o açúcar, que a gente usa bastante, é perigoso, né? Ela agrada e oferece uma sensação momentânea de prazer, e isso que se destaca. E o sal preserva, purifica e transforma. Na vida espiritual, Deus nem sempre trabalha apenas com aquilo que nos conforta, porque poderíamos chamar essa parte do açúcar, do doce, de algo que conforta. Mas o Senhor trabalha com algo que confronta. Poderíamos então colocar o açúcar confortando e o sal confrontando. Então, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, Ele está principalmente tratando de confronto. Existem processos na nossa vida, etapas, que doem, causam dor. Existem tratamentos que exigem cortes. Nós falamos aqui há algumas séries passadas, eu creio que 2 anos passados, sobre esse corte que às vezes é necessário, esse momento cirúrgico que às vezes nós temos que enfrentar para nos desvencilharmos de coisas do passado. Então existem tratamentos que nós passamos por cortes. Eu não sei se os irmãos já sabem, já leram por curiosidade. Sabia que o sangue, irmãos, o sangue ele não é doce? O nosso sangue, ele tem sabor, com tendências para salgado. O sangue não é doce? Talvez você já... A pessoa às vezes corta o dedo e faz assim, né? Para tirar o sangue. Se você já fez, você sabe o que eu estou falando. Ele tem sabor salgado. Se não entendeu por que eu estou falando isso, daqui a pouquinho você vai entender. Então, tudo que é batalha, tudo que é luta, tudo que envolve esforços, tem mais a ver com sal do que com doce, do que com açúcar. O sangue, ele tem a tendência de ser salgado. Você sabia que a lágrima, nossas lágrimas não são doces? As nossas lágrimas, elas são salgadas? Se você já chorou na vida e já sentiu correr bastante assim, vem até a boca, você sabe que a lágrima, ela tem sabor de sal, ela é salgada. Você sabia que o suor também não é doce? O suor também é salgado? Então, tanto o sangue, quanto a lágrima, quanto o choro, que as nossas lágrimas, nenhuma delas são açucaradas. Lágrima, suor, sangue, contém sal.
O estudo diz que são os eletrólitos, especialmente sódio, que tem nesses componentes: sangue, lágrima e suor. Então isso nos lembra que as maiores conquistas da vida raramente são produzidas pelo açúcar. Açúcar da facilidade, o doce da tranquilidade. Todas as nossas conquistas, sabe aquela que você ralou para conseguir? Olha o ditado: ralou para conquistar. Você suou, você chorou, e às vezes até sangue saiu, dependendo da situação, porque o suor, ele fala de trabalho, fala de dedicação, fala de perseverança. As lágrimas falam de dor, falam de arrependimento, de dependência. E o sangue fala de entrega, de sacrifício, fala de vida. Então nenhuma dessas realidades são açucaradas. Todas carregam o sal das experiências que moldam o caráter e preservam os princípios. Tudo que você conquistou na vida, que nós conquistamos, ou teve envolvimento de suor, ou teve envolvimento de sangue, ou teve envolvimento de lágrima. Quem já chorou aí para conquistar alguma coisa, pode dizer amém? Isso, quem já suou, diga glória a Deus. E o sangue também. Então nada disso é açucarado, tudo é na base da dificuldade, na base da luta. Foram processos que você enfrentou e talvez ainda esteja enfrentando. Processos que causaram dores, processos que vieram lágrimas, processos de gemidos, de suspiros profundos, porque é assim que funciona na nossa vida tudo aquilo que nós estamos a conquistar. Então, enquanto o açúcar procura agradar, o sal ele procura confrontar. Por que muitas pessoas vêm para o Evangelho e depois eles retornam, eles não continuam? É porque nós vivemos um período muito complexo, que algumas pessoas vão para o Evangelho com uma proposta talvez muito açucarada. Eles ouvem sobre o Evangelho algo muito doce, algo açucarado, porque não lhes apresentaram um Evangelho verdadeiro, genuíno. E quando a pessoa veio com a proposta, eu estou falando assim nessa metáfora, porque Jesus usava isso para facilitar o nosso entendimento. Talvez a proposta que foi enviada para alguém a respeito do Evangelho foi uma proposta muito açucarada. E a pessoa foi, e quando o tempo foi passando, ele viu que aquilo que lhe prometeram não lhe entregaram, não aconteceu, e ele começa a desistir e voltar, porque ele veio pensando que era só, como diz o nosso professor Otávio, o mamão com açúcar. Ele não sabia que estava se tratando de algo sério, que era o sal. Ofereceram para a pessoa o açúcar, porém o Evangelho é sal, o Evangelho é preservação, o Evangelho é confronto, o Evangelho é verdade, e a verdade não amacia, a verdade ela dói, ela corta, mas ela produz, ela cura para a glória de Deus. Essa é a proposta da palavra de Deus. Então quando existe o corte, também existe a cura. E algumas pessoas, como não passaram pelo corte, também não são curadas. Algumas pessoas não passaram pelo confronto, então também não são preparadas. É como você pegar e colocar na área militar um policial para exercer sem ele ter passado pelo quartel, sem ele ter passado lá pelo exército. Não funciona, porque ele não foi preparado para os embates da vida. E algumas pessoas vêm para o Evangelho e não lhes contaram a verdade sobre o Evangelho. Porque Jesus, quando convidou as pessoas para segui-lo, ele diz assim: quem quiser vir após mim, olha o sal, olha o corte, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não era açucarado, não era leve, não era fácil. Não era algo simples, era algo confrontante.
E Jesus não escondeu, ele disse: olha, o evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é batalha, você vai enfrentar perseguição, mas eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, quando você ouvir uma mensagem que ela não te incomodar muito, provavelmente seja uma mensagem muito açucarada. Vou repetir isso. Quando você ouviu uma mensagem e ela não te confrontou em nada, de repente nem é o evangelho que está sendo ministrado. Pode ser uma mensagem de coach. Eu não sou contra a mensagem de coach, sou contra aqui no púlpito. Mas tem cursos, né? Tem plenárias que você pode ir para ouvir essas palestras motivacionais. Não é pecado. Agora aqui é. Então a mensagem do evangelho, se ela não nos confrontar, está faltando sal, deve estar cheia de açúcar. Cuidado. Porque a palavra do Senhor, ela aperta. Porque quem ama, corrige, não bajula. Quem ama, se precisar, ele dá umas varadinhas. Ele corrige. A Bíblia diz que ele açoita aquele a quem ele ama. Então, se você está esperando só o melzinho na chupeta, o mamão com açúcar, algo açucarado, isso não é evangelho, isso é um outro tipo de palestra. Quem está entendendo, diga amém. Então você pode dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, pode me corrigir, porque eu sei que o Senhor me ama. Então o evangelho assim, irmãos, é momento de lágrima, é momento de choro, é momento de confronto, é momento de batalha, de peleja, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Da nossa época, né, Luiz? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Levante a mão. É só pedir. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, olha o que acontece. Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós. Evangelho é choro, é lágrima, é suor, é sangue. Vamos juntos para encerrar. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Levante a mão, receba a bênção nesta. É só pedir e chora. Charles Spurgeon, conhecido de todos que gostam de leitura, né? Teólogo dos mais conhecidos de toda a história, ele disse assim:
Jesus nos chamou para sermos o sal da terra e não o docinho. Jesus nos chamou para ser o sal da terra, não o docinho. Porque açúcar simboliza conforto, e eu repito, o sal simboliza confronto. Ninguém é forjado no conforto do açúcar. Ninguém é forjado no conforto. Todos nós somos forjados nas batalhas da vida. Ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém caleja, ninguém se prepara no conforto. Porque o açúcar procura agradar, enquanto o sal procura preservar. Gálatas capítulo 1, verso 10, a parte B, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo tinha um compromisso muito sério, e que nós também devemos ter, de não falarmos pensando em agradar. Às vezes a nossa fala, a princípio, em momentos, elas nos confrontarão, nos deixarão pensativos, e talvez até preocupados, fazendo análise da nossa vida, fazendo levantamento da nossa história. Colossenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo ainda, ele diz que nossas palavras devem ser temperadas com sal. Ele não disse que as nossas palavras deveriam ser como açúcar, mas ele disse que é temperada com sal. E aqui nesse tempero ele fala vários assuntos, que não é o que nós estamos tratando agora. Mas em resumo da fala de Paulo, o discípulo de Cristo não usa a boca para agradar a qualquer custo, mas para comunicar a verdade com graça, preservando os valores do reino sem perder o amor. Por que que devemos falar, e a nossa fala, como a de Paulo, tem que ser temperada com sal? Porque a nossa fala precisa preservar os valores que estão se perdendo. O sal sempre esteve presente na história da humanidade. Desde quando existe a humanidade, se você for puxar relatos, já era usado o sal. E você sabia que o açúcar tem pouco tempo? Esse açúcar que nós usamos em casa, esse açúcar branco refinado, ele tem aproximadamente 200 anos. E o sal, 6.000 anos para lá, desde quando começou. Esse açúcar refinado, que é um açúcar moderno, tem 200 anos aproximadamente. Ou seja, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, Ele está dizendo que a missão dos seus seguidores, dos seus discípulos, não é de seguir as tendências do momento. Nossa missão, a nossa responsabilidade é dar continuidade da preservação contra a deterioração. E só sendo sal isso é possível. Você sabia que o açúcar, ele atrai diversos insetos? Se você pegar e colocar na sua casa um montinho de açúcar e um montinho de sal, você vai ver o que eu estou falando. O açúcar, ele atrai diversos insetos e pragas. Você vai ver mosca por ali, você vai ver formigas por ali, baratas vão chegar por ali, vespas, elas vão aparecer. Então uma mensagem muito açucarada, ela não afugenta os insetos, as pragas, espiritualmente falando. Não haverá forças para expelir os micróbios, os insetos, fungos.
A mensagem original é a ministração do sal, que é o evangelho. Esses agentes externos não ficarão, pois o sal os expele. Barata não gosta de sal, inseto não gosta de sal. Então o sal expele os insetos. E até alguns tipos de coisas que a gente não acha tão assim agradável. De vez em quando você já deve ter feito, e eu já vi fazer. Pega um sal e fala, joga no sapo aí que ele vai embora. Se você jogar açúcar, ele não sai. Mas se você jogar sal, ele vai dar o fora. Eu falei que nós passaríamos a vida inteira falando de sal e não chegaríamos a um denominador final, a uma conclusão. Porque o sal representa confronto da verdade. O açúcar representa a busca de agradar a qualquer custo. Mas o sal não. Ele está preocupado em preservar, em expelir. O sal confronta porque preserva. Se você colocar o sal numa ferida, ela vai arder, vai doer, porque a verdade de Deus, ela dói, ela arde, porque ela expõe o pecado, mas expõe, arde, dói, mas traz cura, traz solução. Talvez você está num culto e tem uma ferida aberta, talvez tenha um pecado querendo se dar bem, mas chega a palavra do Senhor, que é um confronto, vai arder, vai doer, vai cortar, mas vai te curar para a glória do nome do Senhor. O Senhor não está interessado em passar a mão na nossa cabeça, em acobertar as nossas falhas, em elogiar aquilo que precisa ser corrigido, não. Ele vai nos confrontar. Há um evangelho torcido, bagunçado, escrúpulo, que as pessoas querem colocar Deus no canto da parede, mas quem vai ficar lá no canto apertado é eu e você. É nós. O evangelho coloca a gente num aperto. Ou a gente melhora, ou a gente melhora, porque a palavra do Senhor vem para isso. Coloca na tela, por gentileza, Provérbios 27, verso 6. Aleluia. Eu falei que o sal ele arde, ele dói, ele machuca, porque a verdade dói. Vamos ler juntos, 3, 2, 1. Fiéis são. Deixa um pouquinho na tela, isso é muito forte, irmãos. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Machuca, a verdade machuca, confronta, nos aperta, corta, fere, expõe, mas cura. Mas os beijos do que aborrece são enganosos. Aí seria mais ou menos sal e açúcar. Algo que vai confrontar e algo que vai agradar. Agradar entre aspas. Agradar para enganar. Agradar para ludibriar. Agradar para manipular. Sabe quem é o seu melhor amigo? E o meu? Primeiro é o Senhor. Senhor. Segundo, aqueles que confrontam você. Aqueles que falam a verdade para você. Não no meio dos outros para te expor ao ridículo, mas chama você à parte e aponta aquilo que precisa ser apontado. Esses são os amigos verdadeiros. Agora aqueles que estão bajulando, que é aí simbolizado pelo beijo,
não tem coragem de falar as coisas que precisam ser faladas, não são amigos, são falsos, não estão querendo o seu bem. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Sabe aquela varadinha que seu pai te deu, sua mãe e você? Aquelas que eu recebi também, puxão de orelha, castigo. São feridas de quem ama. Quantos de nós, o nosso caráter foi forjado nas varadas que levamos, nos castigos que recebemos, naqueles momentos que não deixaram nós fazermos o que tanto queríamos, mas restringiu para a gente sentir a dor. Isso foi amor. Não estou falando de espancamento, de gente que não tem noção. Estou falando de correção com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus. A nossa geração, ela foi mais corrigida do que a atual, porque até nisso as leis estão trabalhando para ninguém nem ser corrigido mais. Claro que sempre houve excessos, e os excessos nunca estão certos. A Bíblia não trabalha com excesso, é equilíbrio, mas é preciso ser corrigido. O açúcar apenas adoça. Então não queira nunca ouvir palavras sem confronto, sem compromisso. Não queira. Por que os avós não servem para corrigir, para educar neto? Estou me colocando no pacote, que agora eu sei mais do que antes sobre isso. Agora eu posso falar com conhecimento de causa. Porque avô e avó é só açúcar. Só açúcar. Mas o sal é os pais. Então os pais corrigem. Então o neto não pode ser criado por avós, que vai dar errado. Ele pode ser amado. A gente não vai. A educação, a correção é dos pais. Eles são o sal, nós somos o açúcar nesse caso. E se um avô e uma avó for criar os netos, eles vão ficar mal criados, infelizmente. Há algumas regras com exceção, mas bem pouquinha. Bem pouquinha. Eu espero que você esteja entendendo. Pode tirar o texto, por favor. Paulo disse a Timóteo, o apóstolo Paulo disse a Timóteo algo profético que aconteceria nos tempos do fim. Eu acho que ninguém tem dúvida de que os tempos proféticos que Paulo disse são esses que nós estamos vivendo agora. 2 Timóteo no capítulo 4. Coloca para nós. Eu ia só citar aqui, mas vamos ler. 2 Timóteo 4, versos 2 a 4. Paulo dizendo para Timóteo, que também era um pastor, filho ministerial: olha, Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A profecia, porque virá, isso é profético, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Tá bom até aí. Em resumo, pode tirar o texto. Ele estava dizendo o seguinte: haverá quem prefira mestres que digam apenas o que você deseja ouvir, mensagens açucaradas e não evangelho genuíno. Chegará tempo, Timóteo, em que haverá pessoas que vão atrás de ouvir mensagens que lhe massageiam o ego, que ao invés de confrontar, vão deixar você bem tranquilo, sem nenhum tipo de confronto. Me lembrei de Acabe,
um dos reis de Israel, ele odiava o profeta Micaías, e ele dizia assim: esse aí só profetiza coisa contra mim. Toda vez que esse homem vai profetizar, ele nunca profetiza a meu favor, só contra. Acabe queria ouvir uma mensagem açucarada, mas a mensagem que vinha através do profeta Micaías era o sal, era a palavra verdadeira, que vinha cortando, que vinha ardendo, ferindo, mas querendo corrigi-lo, e ele querendo correr da correção. E quantos estão como Acabe, procurando serem bajulados, ao invés de serem confrontados? Mas que o Senhor possa falar conosco aquilo que nós não estamos com vontade de ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Da mesma coisa o seu filho, a sua filha, que eles não ouçam o que eles estão com vontade de ouvir de você, mas que eles ouçam o que eles precisam ouvir, aquela conversa sincera que é necessário que se converse. E assim em todas as áreas da vida. Vós sois o sal da terra. Vocês são conservadores. Sal é para conservar. Conservadores de quê? Conservadores dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Nós somos conservadores. Pastor, quando o senhor fala de conservadorismo, o senhor está falando sobre política? Que alguém já pensa logo, né? Tem gente que a cabeça dele só fica na política, então tudo que ele fala, ele canaliza. Você está falando sobre política? Eu estou falando que sal de verdade, ele faz a diferença em todo local em que ele atuar, e a política é um desses locais, com certeza. Então nós somos conservadores. Você não é açúcar, porque açúcar não conserva nada. Você é sal. Sal é conservador. Alguém tem dúvida de que sal não é conservador? Quem acredita que é o sal da terra aí pode dizer: eu sou. Então diga assim: eu sou conservador em todas as áreas. Isso é o sal. O sal é conservador em todas as áreas. Valorizamos a família tradicional. Isso é conservadorismo. Valorizamos o que a palavra de Deus valoriza. Valorizamos, honramos a família conforme o propósito estabelecido por Deus. Casamento de um homem com uma mulher, quem pode dizer amém? Isso é ser conservador, isso é ser sal. Fora isso é açúcar. Um homem e uma mulher casados segundo os princípios da palavra de Deus, isso é ser sal, conservador. Gerando filhos, isso é princípio bíblico. E se nós fugirmos disso, a gente é qualquer outra coisa menos o sal. Nós respeitamos as autoridades e instituições constituídas. Isso é ser conservador. Nós não somos daqueles que vamos sair quebrando tudo por aí. Somos conservador e respeitamos autoridades, respeitamos as instituições, até o ponto que elas não nos obriguem a desobedecer a Deus. Porque se for para desobedecer a Deus, aí Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar antes de instituição. Deus em primeiro lugar antes de qualquer autoridade da terra. Deus em primeiro lugar antes de qualquer coisa, até antes do seu cônjuge, da sua família, está Deus, o Senhor, sobre todas as coisas. Isso é ser conservador. Somos conservadores. Os filhos precisam obedecer os seus pais no Senhor. Isso é ser conservador. Você precisa obedecer o seu pai e sua mãe.
no Senhor. Senhor primeiro. Se Ele mandar você fazer alguma coisa que é pecado, então não faça, porque você tem um Senhor que está acima do Senhor, seu pai, da senhora, sua mãe. Somos conservadores. Temos a responsabilidade como cristãos de preservarmos a sã doutrina. A sã doutrina. Isso é ser conservador. Existem as doutrinas, e são muitas, e nós somos responsáveis para preservarmos a sã doutrina. Coloque na tela, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Olha a primeira palavra desse versículo, irmão. O que está escrito aí? Conserva, é de conservador. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Olha, conserva de novo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Quantos têm convicção que o Espírito Santo está habitando aí em você? Ele está aí. O Espírito Santo está aqui. Volta ao versículo 13, por favor. Se o Espírito Santo está aqui, há uma possibilidade, há uma responsabilidade de eu conservar. Conservar. Pode tirar o texto. Então cuidado, irmãos, cuidemos, porque o açúcar vicia. Vocês sabiam que o açúcar vicia? Os médicos dizem que o açúcar vicia nós. Ficamos viciados. Vicia o cérebro. Então estudos mostram que o açúcar ativa o sistema. É assim que o estudo diz, olha, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro. Isso é o açúcar, aumentando a liberação de dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de prazer e motivação. Então, olhando para o lado espiritual, se você estiver viciado em algo nessa natureza, você não vai aceitar ser confrontado pela palavra, você não vai aceitar ser confrontado pela verdade. Já percebeu que existem hoje nos nossos dias filhos que, se os pais falarem o que eles precisam ouvir, a gente escuta relatos, começa a quebrar tudo dentro de casa, se revoltam, ficam um perigo, não pode falar, porque eles foram criados sem confronto, não foi aplicado sal, a verdade, não foi dado o corte necessário, tudo foi muito suave, tudo foi muito doce, fazia o que queria, e quando chega o momento da correção, ele não suporta. Quantas pessoas crescem sem ter aprendido em casa a postura correta, e quando vai para a escola ou entra no primeiro emprego, começa a dar problema no serviço. Ninguém pode falar nada, ele não aceita o patrão corrigir ele, porque foi acostumado no açúcar desde criança, na vida muito boa, não passou por confronto, não foi colocado o sal da verdade, ele não foi confrontado, e agora quando chega a hora de viver a realidade da vida, ele não aceita, não fala nada comigo não, e já abandona o serviço. Quantas pessoas não param em emprego nenhum, porque ele não aceita ser liderado? Como está difícil a nossa geração. Ele não aceita ser conduzido, ele não aceita ser confrontado mais. Ele não para e vai para um trabalho e consegue, não fica, vai para outro, não fica. Ele não fica em lugar nenhum, porque em todos os lugares existem hierarquias, existem responsabilidade, existem confrontos, existem regras, mas ele não aprendeu as regras, então não aceita nada. E foi viciado no açúcar.
Espiritualmente falando, o açúcar simboliza aquilo que oferece prazer imediato, mas pode escravizar. Repito, espiritualmente falando, o açúcar simboliza aquilo que oferece prazer imediato. Vivemos uma geração de imediatismo, e se não cuidarmos, até na igreja, até grande parte dos hinos não tem mais sal, até nem açúcar. É sabor de mel, né? É sabor de açúcar, é coisa doce. Um tanto de hino que já não aplica mais o sal, não é o evangelho do confronto, mas é da bajulação. O evangelho da bajulação. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Você não foi chamado para ficar oferecendo por aí prazeres passageiros como açúcar. Você foi chamado, foi levantado para exercermos a influência que preserva, que corrige, que produz vida e vida com abundância. Se precisar doer, vai doer, mas é para a glória de Deus, é para aprumarmos a nossa vida na presença do Senhor. Vós sois o sal da terra. Se sobrar verdade nessa terra, tem que sobrar nós, que somos o sal. Se sobrar alguém, e tem que sobrar a gente, enquanto não acontece o arrebatamento, para se posicionar, é nós. Se não for nós, como vai ser? Nós que eu digo, todos que servem a Deus mundo afora, verdadeiramente. Porque já tem sal parecendo açúcar. O sal, quando perde o sabor, ele fica da mesma cor. Você olha, parece que é sal, mas não há confronto, não há verdade, não há princípio estabelecido, não há valor. Só aparência. Vamos ficar de pé, o tempo acabou. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor. De que forma? Oh, bendito seja o Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Quero mais fingir, quero te servir com mais fidelidade.
assim sobre o seu coração, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que possamos manter a nossa essência, Senhor. Que possamos cumprir a nossa missão, a nossa responsabilidade entregue pelo Senhor, de sermos o sal da terra. Ah, meu Deus. Tarabaia, canto, lavassura, badai. Quantas pessoas têm permitido a perca da essência e já não confrontam mais, já não são verdadeiros mais. Tenha misericórdia e nos ajuda, Senhor, a manter a nossa postura, porque o mundo vai de mal a pior, mas nós precisamos permanecer com a funcionalidade correta. Meu Deus, meu Senhor, oramos pelos pedidos de oração, alguns já intercedemos aqui. Continua dando vitória, Senhor, ao pastor Oscar, que está no hospital. Continua abençoando a irmã Nêmora, Senhor, que já passou pela cirurgia e precisa ainda de um milagre da tua parte. Oramos, meu Senhor, pelos demais pedidos que aqui chegaram, pelos aniversariantes desses dias, irmão Luiz, o Lineu e outros mais, Fabrício, irmão Arlindo. Oramos, meu Senhor, pela irmã Jô, que está ali nos Estados Unidos, também em tratamento. Guarda a tua filha, Senhor, recupere a saúde para a glória do teu nome. Oramos pela nossa vida espiritual, Senhor. Nos ajuda a mantermos a nossa postura, mantermos a nossa essência, e que as nossas palavras não sejam a priori pensando em agradar, mas que elas possam ser para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso, e que não sejamos como Acabe, que queria ser bajulado, queria ser elogiado, uma vez que ele precisava ser, era confrontado pela palavra da verdade. Nos deu um coração aberto, Senhor, uma mente aberta, para recebermos a ministração da palavra em nós. E todas as vezes que doer em nós, sabemos que é por uma causa nobre, para corrigir os nossos desvios comportamentais. Prepara-nos, Senhor, para vivermos a tua vontade. Prepara-nos, Senhor, para o grande e glorioso dia da tua volta. Receba o nosso culto como cheiro agradável às tuas narinas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém entre nós que deseja reconciliar, voltar a Cristo, ou fazer a sua entrega ao Senhor, após a bênção apostólica, estamos aqui, sempre oramos por alguém que decide após o culto, e você também pode fazer o mesmo. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres. O estande do e-book está funcionando ali atrás, irmãos. Você que puder, passe por ali. Há umas irmãs e irmãos muito dedicados nesse quesito, e seja uma bênção na vida deles. Mês de agosto retornarão às aulas, e temos uma equipe aí abençoada para estudar e outros para ministrar para eles. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos juntos dizemos: amém. Vão em paz, em nome de Jesus, sendo sal da terra.